Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à videoconferência da Braskem para a discussão dos resultados referentes ao primeiro trimestre de 2025. Estão presentes hoje conosco os senhores Roberto Ramos, CEO da Braskem, Felipe Gens, CFO da Braskem, e Rosana Volio, diretora de Relações com Investidores, Planejamento Estratégico e Inteligência de Mercado Corporativo. Informamos que este evento está sendo gravado. A apresentação será realizada em português com tradução simultânea para o inglês. Todos os participantes podem escolher qual idioma ouvir e ver a apresentação através dos botões Interpretação e Opções de Visualização, respectivamente. Agora, informarei essas mesmas instruções em inglês. The presentation will be held in Portuguese with simultaneously translation into English. All participants can choose which language to listen to and see the presentation using the show captions and view options buttons, respectively. After Braskem remarks, there will be a question and answer session. At the time, further instructions will be given. Após a apresentação da Braskem, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. O áudio deste evento estará disponível no site de Relações com Investidores após o seu encerramento. Lembramos que os participantes poderão registrar perguntas para a Braskem, que serão respondidas após o término da conferência pela área de RI. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Braskem, projeções, metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis para a Braskem. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da Braskem e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaria agora de passar a palavra à senhora Rosana Volio, diretora de Relações com Investidores, Planejamento Estratégico e Inteligência de Mercado Corporativo, que iniciará a apresentação. Por favor, senhora Volio, pode prosseguir. Bom dia, senhoras e senhores. Agradecemos a todos pela participação na teleconferência de resultados da Braskem do primeiro trimestre de 2025. Acompanhando a agenda no slide número 3, iremos começar pelos principais destaques da companhia no período, que se encontram no slide número 4. No primeiro trimestre de 2025, as operações das centrais petroquímicas da Braskem apresentaram uma performance superior à realizada no último trimestre do ano de 2024. Todos os segmentos apresentaram uma maior taxa de utilização no período, enquanto o alto nível de segurança das operações foi mantido, resultando em uma taxa média de frequência global de acidente de 0,92 eventos por milhão de horas trabalhadas, em linha com as melhores referências do mercado. Paralelamente, a companhia apresentou um EBITDA recorrente consolidado de 224 milhões de dólares, maior em 121% em comparação ao quarto trimestre de 2024. Adicionalmente, o lucro líquido atribuível aos acionistas foi de 113 milhões de dólares. Contribuíram para esse resultado os maiores spreads de polietileno e de químicos no mercado internacional e as maiores vendas de químicos no mercado externo e de PP no segmento Estados Unidos e Europa. Com relação ao endividamento, o perfil da companhia permaneceu bastante alongado, com prazo médio de cerca de 9 anos e com mais de 68% da dívida corporativa com vencimentos a partir de 2030. Além disso, a posição de caixa da Braskem terminou o primeiro trimestre de 2025 em 2 bilhões de dólares, suficiente para cobrir os vencimentos de dívida nos próximos 33 meses, não contando com a linha de crédito rotativo
internacional disponível no valor de US$ 1 bilhão e com vencimento em dezembro de 2026. Passando para o próximo slide. Nos próximos slides, apresentarei o desempenho de cada segmento da companhia, iniciando pelo Brasil. As centrais petroquímicas do segmento Brasil apresentaram taxa média de utilização maior em relação ao quarto trimestre de 2024 em 4 pontos percentuais, com destaque para a gestão de estoques realizada na Central Base Gás do Rio de Janeiro, em antecipação à parada programada desta central, prevista para ocorrer no terceiro trimestre de 2025. Em relação às vendas, o volume vendido no mercado brasileiro permaneceu em linha com o trimestre anterior, impactado pelas maiores vendas de polietileno e de polipropileno, compensadas pelas menores vendas de PVC. Em relação ao resultado do trimestre, o EBITDA recorrente do segmento foi de US$ 199 milhões, um aumento de 76% em relação ao trimestre anterior. O resultado foi positivamente impactado, principalmente pela maior margem de contribuição do segmento, principalmente em função dos maiores spreads de polietileno e de principais químicos no mercado internacional, e pela redução de custos fixos e de outras despesas no período. Passando para o próximo slide. No primeiro trimestre de 2025, as operações de eteno verde foram superiores aos do último trimestre de 2024, resultando em um aumento de 10 pontos percentuais na taxa de utilização da planta. Contribuiu para esse resultado a normalização das operações após a parada não programada da Central do Rio Grande do Sul, realizada no trimestre anterior. Em contrapartida, as vendas de polietileno verde foram impactadas pela menor demanda em função do Ano Novo Chinês. Além do desempenho operacional, 2 importantes marcos foram celebrados no segmento de renováveis da companhia. Em primeiro lugar, a capacidade de eteno verde em Triunfo foi revisada para 275 mil toneladas ao ano, uma vez que testes industriais comprovaram a produção de 15 mil toneladas ao ano, acima do previsto no projeto de expansão concluído em 2023. Adicionalmente, celebramos os 15 anos do portfólio I'm Green Biobase, que conta com uma variedade de soluções produzidas a partir de fonte renovável, a cana-de-açúcar, que possui a propriedade de capturar CO2 da atmosfera. Essas soluções desempenham um papel significativo ao facilitar a jornada de sustentabilidade de nossos clientes, sem a necessidade de investimento em novas tecnologias. Estas conquistas reforçam nossa posição de liderança em biopolímeros, alinhada à nossa estratégia e aos nossos objetivos de sustentabilidade. Passando para o próximo slide. O desempenho do segmento Estados Unidos e Europa foi melhor em comparação ao quarto trimestre de 2024. Em relação à taxa de utilização, o aumento de 13 pontos percentuais foi o resultado da normalização das plantas da Europa após paradas de manutenção no trimestre anterior e da adequação da produção dos Estados Unidos para o atendimento da maior demanda. Nesse sentido, o volume de PP comercializado foi 11% maior do que o do trimestre anterior. Nesse cenário, o EBITDA recorrente do segmento foi de US$ 20 milhões, principalmente como resultado do maior volume de vendas e da receita obtida com a venda de vagões logísticos nos Estados Unidos. Passando para o próximo slide, onde falaremos a respeito do segmento México. Em relação à sua operação, o maior fornecimento de etano, principalmente através da solução Fast Track, resultou em um aumento na taxa de utilização de 2 pontos percentuais no trimestre. Por outro lado, a gestão de estoques em antecipação à parada geral de manutenção do complexo petroquímico, que irá ocorrer no segundo trimestre de 2025, contribuiu para que o volume de polietileno comercializado fosse menor em 5%. Apesar do menor volume de vendas, o maior spread de polietileno base etano e os menores custos fixos e despesas impactaram positivamente o resultado do segmento, terminando o trimestre com EBITDA recorrente de US$ 37 milhões, 6% superior ao resultado do quarto trimestre de 2024. Seguindo para o próximo slide.
Com grande celebração, a Braskem inaugurou, na última semana, o terminal de importação de etano no México, através da subsidiária Terminal Químico Puerto México, uma joint venture entre Braskem e Advario. O terminal tem a capacidade de receber e armazenar 54 mil toneladas e transportar 80 mil barris de etano por dia, garantindo a matéria-prima necessária e a plena capacidade operacional da Braskem na região. Alinhado a esse objetivo, a Braskem, através de sua subsidiária Braskem Trade and Shipping, possui 2 embarcações de transporte de etano dedicadas às operações do México, contribuindo para a redução do custo logístico, a menor emissão de CO2, cerca de 40% a menos do que a média da indústria, e o pleno fornecimento de matéria-prima. O terminal também suporta a Braskem na sua estratégia de crescimento de longo prazo, assegurando um fornecimento diversificado de matéria-prima para viabilizar futuras expansões de até 25% da capacidade atual. Passando para o próximo slide. No próximo capítulo, discutirei o resultado consolidado da companhia. Em relação ao EBITDA consolidado da companhia, o resultado do trimestre foi 121% superior ao do quarto trimestre de 2024, com melhora na margem em 4 pontos percentuais. Conforme mencionado anteriormente, os maiores spreads de polietileno de químicos básicos no mercado internacional, em consequência da menor oferta da resina no mercado americano e da volatilidade nos custos das matérias-primas, reflexo das incertezas geopolíticas, impactaram positivamente o EBITDA. O maior volume de vendas nos segmentos Brasil, nas exportações de principais químicos e nos Estados Unidos e Europa em PP contribuíram para o resultado. Além disso, as ações implementadas com foco na preservação financeira da companhia tiveram impacto positivo no trimestre e serão detalhadas no último capítulo da apresentação. Passando para o próximo slide. Ao fim do primeiro trimestre de 2025, a companhia apresentou um consumo operacional de caixa de aproximadamente 936 milhões de reais, explicado principalmente pela variação negativa do capital de giro, dada a gestão de estoques de matéria-prima e de produto acabado. O consumo recorrente de caixa, de 2,4 bilhões de reais, foi impactado principalmente pelos pagamentos semestrais de juros dos títulos de dívida da companhia, que se concentram no primeiro e no terceiro trimestres do ano. Considerando os desembolsos de Alagoas, que foram 65% menores do que o trimestre anterior, a companhia apresentou um consumo de caixa de cerca de 2,7 bilhões de reais. Passando para o próximo slide. A Braskem encerrou o primeiro trimestre do ano mantendo um perfil alongado de sua dívida corporativa ex-Braskem, com prazo médio de cerca de 9 anos e 68% das dívidas concentradas a partir de 2030. Continuamente, a companhia analisa o mercado em busca de oportunidades mais competitivas para a manutenção do seu perfil de endividamento. Considerando o patamar de liquidez da companhia, o caixa disponível de 2 bilhões de dólares é suficiente para cobrir suas obrigações pelos próximos 33 meses, sem considerar a linha de crédito internacional disponível no montante de 1 bilhão de dólares. Por fim, a alavancagem corporativa ficou em 7,92 vezes, ao fim do primeiro trimestre de 2025. Passando para o slide 15, comentarei sobre as principais atualizações de Alagoas durante o período. Até o fim de março de 2025, todas as frentes de trabalho em Maceió apresentaram avanços de acordo com o planejado. Na frente de realocação e compensação, o percentual de execução do programa de realocação dos moradores atingiu 99,9%, considerando que a totalidade da área de risco definida pela Defesa Civil em 2020 foi desocupada. Em relação às propostas relacionadas ao programa de compensação financeira e de apoio à realocação, já foram apresentadas mais de 99,9% das propostas estimadas, sendo que cerca de 99,5% já foram aceitas e cerca de 99,2% já foram pagas. Na frente de fechamento e monitoramento das cavidades de sal,
Conforme divulgado em 2024, foram provisionadas as ações, caso necessárias, que garantem que as 35 cavidades alcancem o estado livre de manutenção no longo prazo, adequado para o fechamento definitivo do campo. Tais ações para o fechamento definitivo, caso sejam necessárias, estão previstas para começar em 2027, com execução ao longo de vários anos ou até décadas. Das 35 cavidades, 18 serão preenchidas prioritariamente com material sólido, sendo que 6 já foram concluídas. Adicionalmente, 11 cavidades que permanecem na camada de sal e aptas à pressurização estão no grupo de recomendação de preenchimento com material sólido a longo prazo, considerada pela companhia após nota técnica emitida pela consultoria especializada. As outras 6 cavidades foram preenchidas naturalmente, com 5 já confirmadas e 1 em processo de confirmação. Em relação à provisão financeira, o total da provisão referente ao evento de Alagoas era cerca de 17,6 bilhões de reais, dos quais cerca de 12,8 bilhões de reais já foram desembolsados e aproximadamente 431 milhões de reais foram registrados em outras obrigações a pagar. Adicionalmente, cerca de 637 milhões de reais foram registrados em realização do ajuste a valor presente. Sendo assim, o saldo total provisionado ao final do primeiro trimestre de 2025 era de 5,1 bilhões de reais, menor em 9% em relação ao saldo ao fim do quarto tri de 2024. Seguindo a nossa agenda no slide 16. Deste modo, concluímos o overview dos resultados do primeiro trimestre de 2025 e, a seguir, iremos apresentar a perspectiva para o próximo trimestre. O cenário operacional da companhia será misto no segundo trimestre, com expectativa de maior utilização das centrais petroquímicas do Brasil, que se antecipam à parada de manutenção planejada no Rio de Janeiro, previsto para iniciar no terceiro trimestre do ano. Por outro lado, o segmento dos Estados Unidos e Europa deve apresentar manutenção, em um balanço entre maior produção nos Estados Unidos e menor na Europa, impactada por menor fornecimento de matéria-prima. O México, por sua vez, dará início à parada de manutenção geral do seu complexo, com duração programada para 45 dias. A menor produção no México deve afetar as vendas na região, enquanto a expectativa para os demais segmentos é de maiores volumes comercializados no período. Quanto ao cenário de spreads internacionais, o segundo trimestre do ano continuará desafiador devido ao ciclo de baixa prolongado no mercado internacional e aos possíveis impactos no novo cenário tarifário. A expectativa de menores preços de nafta pode influenciar positivamente os spreads de resinas no Brasil, levando ao incremento no próximo trimestre. Por outro lado, com o aumento atual nos preços de etano, o spread de polietileno base gás pode ser negativamente impactado, enquanto o mercado de poliopropileno permanece desafiador, mantendo os níveis vistos no primeiro trimestre. Passando para o próximo slide. Diante do crescente cenário de incerteza geopolítica e tarifária, importantes vantagens competitivas posicionam a Braskem para enfrentar os possíveis impactos. Primeiramente, a companhia prioriza o atendimento ao mercado interno, onde ainda se observa uma grande parcela de demanda a ser alcançada. Adicionalmente, a diversificação geográfica e a escala de sua produção conferem à Braskem a liderança nas regiões onde atua. Por fim, a companhia é pioneira e líder na produção de biopolímeros, soluções que não são afetadas pelo cenário petroquímico tradicional, o que proporciona maior resiliência durante os períodos de baixa de ciclo. A combinação dessas vantagens competitivas será fundamental para a Braskem navegar pelas incertezas do cenário atual. Seguindo para o próximo slide. A seguir, iremos explorar o direcionamento estratégico da companhia e suas principais iniciativas. Em relação ao direcionamento estratégico da companhia, a Braskem está concentrada em 2 principais pilares de atuação, sendo eles a resiliência e rigidez financeira e a transformação.
Na frente de resiliência e rigidez financeira, o foco será em iniciativas táticas que mitiguem o impacto do ciclo de baixa petroquímica, com foco na maximização da geração de caixa. Já na frente de transformação, vamos implementar ações para a sustentação do negócio atual, enquanto continuaremos focados na construção da Braskem do futuro. Nesse sentido, estamos reavaliando e priorizando os nossos ativos e investimentos na busca da otimização da alocação de capital e da geração de caixa adicional. Estas ações são essenciais para a criação de valor aos nossos acionistas, para a perpetuidade do negócio e fundamentais para a recuperação da indústria química e petroquímica brasileira. Passando para o próximo slide. Diante do ciclo de baixa prolongado da petroquímica, a Braskem tem implementado iniciativas em 3 principais frentes, buscando ampliar a captura de valor e resiliência da companhia. Nesse sentido, a redução contínua de CAPEX, de investimentos operacionais e estratégicos, foi realizada, atingindo o menor montante de CAPEX histórico com a expectativa de 2025. Como alavancas adicionais, temos a priorização de projetos e a avaliação de ativos contínua como parte das metas da companhia, que utilizará os recursos aprovados através do REIQ Investimentos para execução de projetos de ampliação da capacidade instalada. Em paralelo, medidas que promovem a redução de custos fixos e variáveis serão implementadas continuamente, como iniciativas nas áreas de logística e suprimentos, incluindo a renegociação dos contratos de matéria-prima. Por fim, a Braskem considera essencial continuar apoiando iniciativas institucionais e de defesa da indústria química brasileira. Nesse sentido, a companhia apoiará iniciativas como a manutenção do imposto de importação, a expansão do regime especial da indústria química, entre outras, que irão suportar a busca pela isonomia competitiva do Brasil em relação a outras economias. Aliando essas 3 principais frentes, a expectativa de captura de valor será em torno de 500 a 700 milhões de dólares. Passando para o slide final. Nesse contexto, e considerando os ativos atuais, foram também definidas 3 prioridades para a transformação da Braskem. Primeiramente, a companhia estará focada na otimização contínua de seus ativos base nafta, na maximização das taxas de utilização das linhas de produção mais competitivas, enquanto avalia a hibernação das linhas de produção menos competitivas globalmente. Simultaneamente, buscaremos viabilizar a expansão dos nossos ativos base gás. Isso inclui a utilização do REIQ Investimentos para aumentar a capacidade do complexo petroquímico do Rio de Janeiro e o destravamento do fornecimento de etano para o complexo no México, visando garantir a cobertura total de sua necessidade de matéria-prima e possibilitar um aumento futuro da capacidade da planta. Essas 2 conquistas exemplificam que a companhia pretende alcançar em seus demais ativos, ampliando a flexibilidade de matéria-prima e assegurando a estabilidade operacional de suas plantas, com o objetivo de aumentar a sua competitividade. Por último, alinhados com o nosso objetivo de expandir a produção de bioprodutos para 1 milhão de toneladas até 2030, estamos implementando iniciativas para migrar seletivamente para a produção de verdes. Considerando as iniciativas vigentes, no último trimestre tivemos a revisão da capacidade de eteno e no curto prazo teremos importantes avanços, como a expectativa de decisão final de investimento da Braskem Siam, nossa futura planta de eteno verde na Tailândia, para o segundo semestre de 2025, e da Sustainer, nossa JV com a Sojit, durante 2026. Essas parcerias são exemplos de modelos alternativos de investimento que ativamente buscaremos para implementar os nossos projetos prioritários. Somando os esforços das 3 prioridades, a companhia busca por uma geração de valor no montante de 600 milhões de dólares até 2030 em incremento de EBITDA. Por fim, concluímos a apresentação dos resultados do primeiro trimestre de 2025 da Braskem. Muito obrigada pela atenção de todos e de todas. Em breve iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas.
Para fazer uma pergunta, por favor, cliquem no botão levantar a mão ou envie pela janela de Q&A. Para retirar a pergunta da fila, por favor, clique no botão abaixar a mão ou sinalize na janela de Q&A. E nossa primeira pergunta vem de Gabriel Barra, Citi. Por favor, Gabriel, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Obrigado por pegar minhas perguntas. Eu tenho duas aqui do meu lado. Acho que a própria Rosana falou bastante sobre isso durante a apresentação, mas eu queria pegar um pouco mais a visão sobre tudo que está acontecendo em relação a essa guerra tarifária. A gente teve um novo capítulo, né, durante o fim de semana e hoje de manhã cedo, com um novo acordo entre China e Estados Unidos. Então, eu sei que olhando todo esse quebra-cabeça, né, e como uma das grandes fortalezas da companhia ter essa diferença, uma diferenciação geográfica, né, de estar praticamente ali em quase quatro continentes, eu queria ouvir um pouco de vocês, em três continentes, mas eu queria ouvir um pouco de vocês sobre esses avanços e o que que muda, né, acho que com essa notícia do fim de semana, o que que muda para vocês em termos de spread, competitividade, o que que daria para esperar, principalmente aqui da Operação Brasil, sendo impactada por isso, olhando nesse contexto também de tarifa de importação. O segundo ponto, acho que até pegando um pouco do último slide, sobre os 600 milhões de dólares que vocês colocam sobre captura de valor, né, com as iniciativas, justamente essa mudança ali mais focando em gás. Eu queria ouvir um pouco mais de detalhes sobre isso, né? Quanto que seria o CAPEX total para esse plano? Se pudesse detalhar um pouco mais timeline para isso e quando vocês deveriam capturar esse valor e em que pace também seria super interessante aqui ouvir de vocês sobre isso. Obrigado, pessoal. São essas duas perguntas. Você quer responder? Posso. Obrigada, Roberto. Bom dia a todos. Obrigada pela pergunta, Gabriel. Sobre a questão da guerra tarifária, né, você tem razão, né, tivemos aí desdobramentos no final de semana, mas até então a gente até imaginava que a gente poderia ver os spreads de polipropileno, né, com aumento importante, né, na medida que a principal matéria-prima para produzir, né, ou seja, 20% da produção de polipropileno na China vem de uma matéria-prima que vem dos Estados Unidos. A gente imaginava que o cash cost então aumentaria e, portanto, os preços de polipropileno, né? No polietileno tem a questão do etano, né, que também tem uma boa parte da matéria-prima que vem dos Estados Unidos, né? Substancialmente todo o etano vem dos Estados Unidos. Isso sim poderia, inclusive, ter uma sobra, né, vou chamar dessa forma, de etano nos Estados Unidos, o que poderia levar a uma redução do preço do etano, favorecendo também a companhia. E isso é uma das belezas dessa diversificação que a gente tem, não só de geografia, mas também de portfólio de produtos. Tinha uma preocupação mais geral, né, de setores que são muito atrelados a crescimento de PIB global, que era um eventual impacto na atividade econômica global, né, se a gente considerar que mais ou menos o PIB, né, de Estados Unidos e China, né, combinado é quase 40% aí do PIB global. Então, na medida que tem esse recuo, né, a gente está falando que a hora líquida de 145%, 125%, e agora elas vão para 30% e 10%, então essa incerteza, né, de crescimento, de impacto em crescimento econômico, as discussões mais recentes que a gente vem acompanhando e observando em relatórios aí de mercado numa eventual recessão, ela fica menos incerta, o que ajuda, considerando que a demanda de plásticos, né, naturalmente tem uma importante correlação com o crescimento de PIB global. Então, imagino, inclusive, combinado, né, a divulgação de resultado, esse tem sido o principal efeito que a gente viu nas bolsas do mundo inteiro, né, quando elas abriram hoje, na bolsa aqui brasileira também. Né? E aí, só reforçando, né, em relação ao nosso principal diferencial, ele não é somente uma questão de diversificação geográfica, mas principalmente da liderança que a gente tem. Se a gente considera que o mundo agora ele tende a ser menos globalizado e mais blocos econômicos, de fato, você ser líder onde você atua e opera, né, e sem dúvida nenhuma no Brasil, o principal foco da companhia sempre foi e sempre será o atendimento ao mercado brasileiro. Isso, de fato, ela é uma fortaleza para a companhia. Então,
não é somente a diversificação, mas é uma diversificação combinado com a posição de liderança que a gente tem, principalmente nos Estados Unidos, no México e no Brasil e nesse, né, no eixo Américas. Na sua segunda pergunta, né, em relação aos 600 milhões de dólares, né, de potencial criação de valor, ele é uma combinação, como eu apresentei aqui, na flexibilização, né, de gás, e lembrando que a gente fez um primeiro projeto ali em 2017, né, hoje a nossa central do Nordeste, a nossa central da Bahia, ela já é uma parte dela flexibilizada, né, eu já consigo, é uma opção, ou eu vou rodar etano ou eu vou rodar nafta, né? Então isso traz uma resiliência. Então é buscar esse aumento, né? Ver se a gente consegue aumentar ainda mais a flexibilização na Bahia, no Sul também, com oportunidades através da Argentina, né? Não só pro etano, como propano também. A própria expansão do Rio de Janeiro, que é um projeto que está no nosso pipeline já há algum tempo, com a Rota 3 da Petrobras, isso torna uma realidade. Mas esses projetos, né, na sua pergunta do CAPEX, principalmente quando a gente está falando dos projetos do Brasil, a gente de fato vai maximizar a utilização dos recursos através do Reiki Investimentos. E aí, só um parênteses aqui, o Reiki Investimentos ele é um crédito fiscal de 1,5% na receita da companhia, condicionado a um projeto de aumento de capacidade. Então, no final do dia, do ponto de vista de fluxo de caixa, isso não teria um impacto, porque de fato tem um aumento da receita como uma contrapartida. Em relação ao crescimento do portfólio verde, eu vou usar como uma referência, tá, Gabriel, o que foi a própria expansão lembre que a gente fez um projeto recente, né? A gente tinha uma capacidade até então de 200 mil toneladas de eteno verde, a gente aumentou para 260 e, né, com todo o expertise e eficiência operacional dos times industriais, a gente inclusive vai conseguir rodar essa planta com uma capacidade acima do esperado. 275 mil toneladas. E aí, como uma referência, a tonelada foi mais ou menos 1,5 milhão de dólares. Né? Então, se a gente está dizendo aqui, se eu pego os projetos aqui, tanto da Tailândia e um eventual projeto, né, que a gente quer de fato construir essa bioquímica, essa empresa bioquímica do futuro, e naturalmente o Brasil vai ter um olhar especial nessa transformação da companhia. Então, se a gente está falando aí, vou pensar aqui mais ou menos 1 milhão de toneladas é o nosso objetivo, a gente já tem quase 300 mil da frente de eteno verde, considerando talvez 500 mil toneladas, isso seria mais ou menos 800 milhões de dólares, usando, de novo, como uma referência a expansão que foi o projeto aqui do sul do Brasil. Obrigada, Gabriel. Só complementando, Gabriel, o esclarecimento aí muito preciso da Rosana, nós já comentamos isso também na última vez que estivemos juntos aqui falando sobre o direcionamento estratégico, os resultados do ano de 2024, que uma dos direcionamentos do chamado Fly Up to Green inclui a nossa produção que já temos no Rio Grande do Sul, fazendo a expansão de outras plantas, matéria-prima da cana, tanto no Brasil, quanto na Tailândia, quanto nos Estados Unidos. Isso tudo junto tem a capacidade de formar uma empresa uma chamada Greenco, que é onde a gente estaria fazendo toda essa expansão da nova base petroquímica dentro da Braskem, a chamada Braskem Verde, do futuro. E para isso nós já estamos conversando com uma série de investidores que têm interesse nessa capacidade e o funding, que é a sua pergunta para isso, além do que Rosana acabou de explicar, seria também proveniente de aportes de capital desses investidores, tanto a nível do projeto, da empresa, perdão, quanto do projeto, tanto na Tailândia, quanto nos Estados Unidos, quanto eventualmente no próprio Brasil, como, por fim, fontes de financiamento que estaríamos utilizando a mesma estrutura quando fizemos a expansão, na verdade, a criação no México, através de estruturas de financiamento non-recourse, né, para que pudéssemos usar sem que houvesse um impacto muito relevante na alavancagem da companhia. Obrigado. Super claro, Felipe. Rosana, obrigado.
Nossa próxima pergunta vem de Tasso Vasconcelos, UBS. Por favor, Tasso, pode prosseguir. Oi, boa tarde, obrigado por pegar minhas perguntas. Acho que eu tenho duas perguntas. Na verdade, uma pergunta, talvez um follow-up aqui no CAPEX. Eu queria aproveitar, Roberto, as falas recentes da persistência do ciclo de baixa por um período mais longo e pegar um update de vocês, né, de alternativas para mitigar esses efeitos, de reduzir a queima de caixa. A gente sabe que tem algumas unidades da companhia que operam com margem mais baixa, algumas eventualmente até no negativo. Sei que a Rô já comentou um pouco, mas queria voltar e entender um pouco melhor como que vocês estão avaliando eventualmente o fechamento de algumas capacidades, qual seria a ordem de preferência, quais regiões, eventualmente quais produtos, e em paralelo, como que tem sido as conversas com o governo para vocês conseguirem de volta alguns benefícios que vocês tinham no passado, né? O próprio REIQ, que a gente já comentou um pouco, agora estão até falando no Precic, eventualmente um aumento ou até a postergação da tarifa de importação que vocês também conseguiram há algum tempo, alguns meses atrás. A segunda pergunta, na verdade, é até mais um follow-up no CAPEX. Vocês até mostraram um gráfico onde vocês mostraram a redução do CAPEX nos últimos anos. Eu queria entender se esse nível desse CAPEX que vocês estão guiando aqui para 2025, se vocês acham que é um nível sustentável em 2026 e eventualmente também em 2027, caso esse cenário de baixa realmente continue nesses 2 anos, ou se eventualmente vocês precisariam já fazer um catch-up do que vocês reduziram esse ano, já no ano que vem ou em 2027. São essas duas aqui. Obrigado. Ok, Tasso, deixa eu começar por essa, então. O fato de que a gente está operando as centrais e as fábricas de polietileno, polipropileno e PVC com demanda reduzida faz com que a gente possa estender mais as campanhas dessas plantas, tá? Antigamente a gente fazia uma parada de um cracker a cada 5 anos, mas os crackers operavam com mais de 90% de capacidade utilizada. Hoje eles estão operando com em torno de 70%. E com isso, você tem menor desgaste dos equipamentos e pode prolongar essas campanhas. No Brasil, nós estamos chegando a 8 anos de intervalo de paradas entre crackers, e no México, a planta do México vai ter operado 8 anos, 9 anos, perdão, sem parada para manutenção. Então, o espaçamento das paradas faz com que a gente tenha já naturalmente um capex mais reduzido. Além disso, nós estamos sendo muito objetivos no que a gente vai ampliar a produção, tá? Quando você escolhe no seu portfólio de projetos para fazer o capital budget do ano, você ranqueia os projetos por vários métodos, né? Você ranqueia os projetos por TIR, tá? Você ranqueia os projetos por VPL, mas, na verdade, você ranqueia os projetos como a gente faz na Braskem, na verdade, um indicador que nós criamos, né? Isso aí nunca se escreveu sobre esse assunto, mas é a razão VPL sobre VPI, ou seja, valor presente do projeto dividido pelo valor presente do investimento, porque os investimentos demoram 2, 3 anos para serem é, é, realizados, mas tem um conceito que a gente está aumentando a forma de utilizar, que é o conceito da materialidade, tá? Ou seja, numa situação de caixa eh, sacrificada como nós estamos, é fundamental que você dirija os seus investimentos para aqueles que produzem não necessariamente a maior TIR, mas sim a maior contribuição em termos de geração de caixa instantânea, ou seja, é um conceito de materialidade que liga os projetos à capacidade de EBITDA da companhia ou ao patrimônio líquido da companhia. Então, com isso, nós estamos realmente deixando de fazer alguns projetos que podem ter até uma rentabilidade boa, mas que não têm materialidade em relação ao aumento da geração de caixa e, consequentemente, da geração de resultados da companhia. Isso é uma decisão estrutural ou conjuntural. No momento, é conjuntural. Nós vamos ter aumento do CAPEX no futuro? Possivelmente sim, à medida que a gente recupere um nível de geração de caixa mais saudável, tá? Quer dizer, eu não perpetuaria 400 milhões de dólares de CAPEX
para os próximos 10 anos à frente, porque nós certamente vamos ter, eu não estou falando de novos projetos estruturantes, como é o caso do Rio de Janeiro, mas os projetos normais, nós vamos estar investindo no futuro mais do que isso. Mas os 400 milhões de dólares é um valor saudável para a gente investir e direcioná-lo para os projetos que têm maior capacidade de geração de impacto sobre os nossos resultados, tá? Em relação à questão das tarifas, eh, nossa visão sempre foi que essas escaramuças tarifárias tinham um impacto muito maior no curto prazo do que no médio e longo prazo, porque em algum momento a racionalidade iria prevalecer e as partes que estavam mais envolvidas na questão dessa distribuição tarifária iriam chegar a um acordo e realmente as informações desse fim de semana dão conta disso, né? A suspensão por 90 dias do, da exacerbação tarifária que aconteceu é indicação de que o give and take está acontecendo e que isso vai caminhar para uma solução, porque não é do interesse nem dos Estados Unidos nem da China que seja aberta uma guerra tarifária sem limite, né, entre os dois países. Só para lembrar, no primeiro governo Trump aconteceu uma coisa semelhante e, de novo, os países chegaram a um acordo. O impacto que isso poderia ter gerado era se, por acaso, a China impusesse uma taxação em cima do etano exportado pelos Estados Unidos para a China e lá transformado em eteno e polietileno, né? A China é importadora de 18 milhões de toneladas de etano por ano dos Estados Unidos. Ainda não é autossuficiente em polietileno, importa também polietileno dos Estados Unidos. E se por acaso tivesse que eh, retaliatoriamente impor uma taxação de 125% em cima desse etano importado, a produção de polietileno na China estaria seriamente prejudicada. O governo chinês não impôs a tarifa de 125% na importação de etano, portanto, a indústria petroquímica, ou gás química, se você preferir, chinesa, depois de um pequeno soluço inicial, uma parada para ver o que ia acontecer, vai continuar funcionando exuberantemente como estava. Em relação ao polipropileno, o governo chinês não criou, não anunciou que não iria impor a taxação dos 125%. Eu imagino que agora, nessas discussões desse fim de semana, a coisa caminhe para que isso também não aconteça, porque a China é grande importadora de propano dos Estados Unidos, importa cerca de 6 milhões de toneladas ano, e, consequentemente, a grande produtora superavitária de polipropileno e joga esse polipropileno no quintal de vários países, inclusive no nosso aqui, afetando as nossas margens de PP, tá? Portanto, depois dessas escaramuças, essa luta de esgrima, eu acho que as coisas vão caminhar para uma solicitação e, e o efeito na competitividade dos diversos atores vai ser na margem, tá? Portanto, quem é competitivo pode deixar de ser, pode ficar um pouquinho menos competitivo, quem não é competitivo vai ficar um pouco menos não competitivo. Acho que os grandes afetados, na verdade, vão ser as instalações europeias, tá? Porque aí vão ter que conviver com uma situação estrutural de uma taxação de 10% que antes não existia. Mas isso vem em cima de um aumento muito significativo do custo da energia na Europa. E essa é uma modificação estrutural e não conjuntural. Então, eu acho que quem perde mais nessa história, depois de assentadas as águas, vão ser os produtores europeus, mais do que os americanos, os chineses e nós aqui no Brasil. Não sei se eu respondi tudo, tá? Se eu esqueci alguma coisa, por favor, me fala. Talvez só um follow-up, eventualmente então, fechamento de Ah, capacidade de vocês na Europa seria prioridade frente a fechamentos em Brasil e Estados Unidos? Faz sentido essa não, leitura? não, na Europa nós não temos plano de aumentar a capacidade.
e sim de manter os nossos negócios lá, buscando sempre a melhor equação de matéria-prima. E vou aproveitar isso para fazer uma resposta a outra pergunta que você fez. Antes de reduzir capacidade, perdão, antes de fechar a capacidade, nós vamos buscar sempre alterar o mix de matéria-prima. Isso estruturalmente, tá? Então, isso vale, por exemplo, para o caso da substituição que a gente está fazendo no Brasil, que a Rosana falou, de nafta por etano, tá? Estamos testando o limite dos fornos, 10% nos fornos da Bahia, vamos pretender subir isso até 30%, quem sabe até mais do que 30%. Nos fornos do Rio Grande do Sul, uma das baterias pode processar propano, então nós vamos buscar propano, seja brasileiro, seja importado da Argentina, através da Lagoa dos Patos, para encher um dos trens da antiga Copesul com propano. Mas eu não descarto, por exemplo, a gente mudar a matéria-prima também na Bahia, tá? E deixar de consumir nafta, ou reduzir o consumo de nafta na Bahia e passar a consumir etanol. E fazer uma planta de desidratação na Bahia para produzir etanol utilizando a capacidade de polietileno que a gente tem. Então, sempre antes de fechar a planta, nós vamos buscar a alternativa de trocar matéria-prima. Tá? E essa vai ser a nossa tendência, tá? Não buscar não alterar a nossa capacidade instalada, fazendo investimentos que nos permitam ter ou substituir matéria-prima ou ter dualidade de utilização da matéria-prima. Por exemplo, hoje a nafta está em desvantagem comparativa em relação ao etano, mas se no futuro você tiver, pela redução do consumo de gasolina no mundo, dada a eletrificação dos meios de transporte, você tiver superabundância de gasolina que é prima da nafta, né? Você pode ter uma queda no preço da nafta e, portanto, a nafta pode ficar mais competitiva do que ela é hoje. E aí, se os nossos fornos podem operar nafta ou etano, ou uma mistura dos dois, eu posso aumentar provavelmente a participação da nafta e reduzir o etano que eu vou ter que importar e o efeito, tá? Então, criar flexibilidade, ou trocar matéria-prima, dois, são os nossos drivers em relação à questão da utilização dos nossos ativos, buscando sempre deixar por último a decisão de fechar algum que não possa se tornar competitivo nessas outras vias. Claro. Tá super claro. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Luiz Carvalho, BTG. Por favor, Luiz, pode prosseguir. Olá, Roberto, Felipe, Rosana, é bom falar com vocês. Obrigado aí por pegarem as perguntas. Eu também tenho duas aqui do meu lado. A primeira, acho que muito já foi discutido aqui sobre, obviamente, os spreads e a questão da competitividade, mas eu queria escutar um pouco de vocês, né, olhando talvez nesses últimos anos, é, a Braskem, quando a gente olha a curva de custo, vamos dizer assim, da indústria, né, ela perdeu competitividade, né, em função, talvez até dos desafios ali de Alagoas, combinado, né, com a baixa do ciclo. Isso limitou um pouco, talvez, a capacidade da companhia em tentar, vamos dizer assim, acompanhar esse movimento que a gente viu, talvez até mais de players, né, de plantas na Ásia com base gás, né? Então, eu queria que vocês, de repente, complementassem o que já foi falado, como é que vocês estão vendo o posicionamento da companhia nessa curva de custo global, em que posição vocês acreditam que, né, a Braskem hoje consolidadamente se encontre? E a segunda pergunta é sobre a parte de alavancagem. É, eu acho que foi feito um trabalho muito bom aí na companhia nos últimos anos em alongar o perfil da dívida, né? Então a Braskem tem um problema de alavancagem, mas não tem um problema de liquidez, né? Mas a gente começa a olhar essa demora na reversão do ciclo com algum tipo de preocupação já olhando para a liquidez, né? Então tem uma cobertura das dívidas de curto prazo com a posição de caixa, mas você tem lá um stand-by que pode ser muito relevante ali para 2027, né? Queria entender se
esse stand-by, se ele tem algum tipo de limitação, algum covenant, por exemplo, se a tua alavancagem bater um determinado nível, aquela linha não fica disponível. Como é que vocês estão vendo essa gestão, vamos dizer assim, de liquidez da companhia? Obrigado. Luiz, boa tarde, bom dia para você. Felipe aqui. Eu vou pegar a segunda pergunta aqui com relação à alavancagem e a questão da competitividade. Roberto e Rô podem reforçar aí todo o trabalho que já foi feito em termos de posicionamento da companhia e que passa muito pelo aquilo que a gente vem dizendo aqui do nosso plano de transformação, que visa exatamente transformar e tornar a Braskem cada vez mais competitiva. Com relação à alavancagem, né, é correto a sua avaliação de que a companhia ela tem hoje um nível alto, né, de alavancagem, muito em função de coisas que aconteceram no passado e o endividamento que foi tomado para poder fazer frente a essas obrigações. E é por isso que também inserido no contexto de competitividade, todo o plano de transformação, criando efetivamente valor para a companhia, para que ela possa cumprir com todas as suas obrigações. Nós temos, diria, medidas de mais curto prazo, uma vez que todos esses investimentos e CAPEX e transformação, eles de fato levam um pouco mais de tempo para se materializar e ter todo o seu valor econômico transformado em valor financeiro. Nós temos trabalhado na questão da competitividade, como foi apresentado aí pela Rô, de maneira bastante detalhada, da indústria brasileira, né? Isso, toda a melhoria que a gente recebe e percebe disso, tanto tarifa de importação, antidumping, reiki investimentos, no futuro, aí um pouco mais depois de 2027, mas já é uma agenda iniciada agora do próprio Presic, eles trazem um alívio bastante importante para o caixa da companhia, né? A standby ela não tem limitação de saque, obviamente é uma linha de crédito disponível para a companhia, já foi sacada no passado, na época até da Covid, porque sempre essas linhas, como você sabe, eles têm questões de eventualmente MAI, ou algum tipo de condição que impossibilite a sua utilização, mas, de novo, num momento até talvez mais crítico, ela foi utilizada, repaga portanto, vida que segue, né? Então, isso ele está inserido, né, essa sua segunda pergunta na primeira, que é a questão da competitividade, como é que a gente pretende fazer as alavancagens da companhia, inicialmente via o crescimento do seu EBITDA, né, para que ele possa efetivamente ir desalavancando e cumprindo com as suas obrigações. Mantemos o que a gente vem fazendo nos últimos anos, um programa de liability management, de toda vez que eventualmente há uma oportunidade e o mercado assim ofereça, tanto em termos de preço quanto em termos de liquidez, a gente faz um trabalho de liability management para continuar postergando, quando você colocou o vencimento de mais médio prazo para o longo prazo e, eventualmente, fazer, nesse momento, algum tipo de captação não material adicional, em função exatamente da alavancagem que temos hoje em dia, para poder fazer frente a essas oportunidades, ou seja, usar caixa para criar valor e não necessariamente para pagamento de dívidas passadas, né? Sendo elas pagas através desse crescimento da empresa. Rô, não sei se você quer dar o primeiro, ou Roberto, perdão, com relação à competitividade da Braskem, a pergunta do Luiz. Posso. Obrigada, Felipe. Obrigada, Luiz, pela pergunta. Só para falar da competitividade hoje, né? Só reforçar o que aconteceu nesses últimos anos, né? E aí, primeiro eu vou falar da curva global, né? De custos de eteno. E aí, lembrando que a Braskem ela tem produção de eteno aqui no Brasil e no México.
E aí até então, né, a gente tinha uma posição super competitiva, né, se eu volto antes dessa onda, né, essa onda desse ciclo de baixa mais alongado, e aí o que mudou foi justamente esse oversupply que veio principalmente dos Estados Unidos, e aí sim, a base petroquímica americana, como o Roberto até muito bem comentou, ela é mais competitiva que a brasileira, né? A brasileira tem o potencial de aumentar a sua competitividade com essa disponibilidade de etano nacional, mas até então, né, a base de matéria-prima americana mais competitiva, e aí essa onda, né, ela foi combinada com uma capacidade, um oversupply, né, justamente da China, que é o direcionamento, né, ele é até menos do ponto de vista econômico e muito mais de atendimento à sua demanda interna, ou até de criação de valor, né, de PIB ou de empregos, etc. e tal. E por que que é importante eu trazer isso? É importante porque quando eu falo da curva, da capacidade que entrou americana, sim, a gente foi empurrado na curva. Mas quando eu falo da capacidade chinesa, e é essa que vai continuar nos próximos anos de forma substancial, né, ou pelo menos até 2030, de fato ela não empurrou a companhia da curva. E aí vamos olhar aqui a nossa base de ativos, né? A gente tem quatro ativos. Um, ele é substancialmente nafta, que é a do Sul, a Rio Polímeros, né? A antiga Rio Polímeros no Rio de Janeiro, substancialmente etano e propano. Aqui no ABC, em São Paulo, a gente tem uma combinação, né, entre nafta e o HLR, que traz uma competitividade, e a Bahia, como eu comentei anteriormente, é uma parte, ela tem opção, né, é uma flexibilização do uso de etano ou nafta para um pedaço da nossa produção de eteno. Então, por que que eu estou trazendo individual e como é que a gente olha internamente? A gente vai olhar o combinado, né? Porque no final do dia, a nossa decisão de produção e vendas, ela é o portfólio combinado brasileiro. Então, quando eu olho essa curva de cash cost Braskem, né, combinado, sem dúvida nenhuma a gente foi empurrado em função do americano, mas a gente continua ali entre o segundo, o terceiro quartil no consolidado. De toda forma, a gente não está satisfeito com isso, como o Roberto comentou. Por isso, é extremamente importante essas iniciativas, primeiro, de flexibilização, e aí é uma opção, né? Uma opção de fato. Eu vou me aproveitar de quando eventualmente a nafta tiver mais competitiva, como já tivemos casos pontuais, né? Quando um produto petroquímico tem um spread por alguma razão no mundo muito maior do que se imaginava, né? Isso traz um crédito positivo nesse cash cost base nafta, mas o gás, que sem dúvida nenhuma, base etano, que a gente acredita que na perpetuidade continua sendo mais competitivo. E aí, independente, né, se a gente está certo, se a consultoria externa está certa ou não, hoje a gente tem um desequilíbrio para a nafta. Então, trazer. Alô? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Desculpa, o Sim, Tô pessoal aqui sim, tô avisou, sim. avisou que tinha dado uma travada, perdão, pessoal. Então, o que eu estava combinando é, independente, né, do futuro, né, muita instabilidade no futuro ou na demanda futura que seja, a gente tem que buscar o equilíbrio maior. Equilíbrio maior com flexibilidade quer dizer resiliência no nosso resultado. E é até o ponto que o Felipe fez, isso traz uma resiliência nessa geração de EBITDA da companhia. E aí, novamente, do ponto de vista dos recursos necessários para essa transformação, principalmente no Brasil, a gente vai sim alavancar os programas que tem hoje disponíveis de incentivo à indústria química e petroquímica brasileira, que busca exatamente reduzir esse gap de competitividade de outras economias, na medida que o nosso setor, a dinâmica do nosso setor, ela é global, ela não é brasileira. Então, é importante preservar essa competitividade da indústria química brasileira. Legal, Rô, posso. obrigado. Não, vai lá, Luiz, Roberto. deixa eu adicionar dois pitacos do que a Rô e o Felipe falaram. É, realmente os nossos craques estão distribuídos na curva de cash cost, tá? O craque do México está no primeiro quartil, são as nossas plantas mais modernas e processam 100% de etano. Nós vamos passar agora, desde a inauguração do terminal, na semana passada, nós vamos passar a receber etano suficiente para encher as plantas e mais barato do que a gente estava fazendo com o nosso projeto Fast Track, para poder compensar o fato de que a gente nunca recebeu da Pemex
o volume de gás que tínhamos contratado. O projeto do Rio está no segundo quartil, mas a expansão do projeto do Rio vai reduzir o custo por tonelada produzida, tá? Ou seja, ao aumentar, ao adicionar dois novos fornos e levar a planta para 800 mil toneladas ano, nós vamos ganhar competitividade também nas atuais 560 mil toneladas ano dos fornos existentes, tá? Porque, claro, quanto maior a sua capacidade de produção, menor o seu custo por tonelada, tá? É, os crackers que são base nafta, Rio Grande do Sul e Bahia, nós vamos buscar a substituição da matéria-prima que eu estava falando. Por exemplo, em relação ao Rio Grande do Sul, nós estamos negociando com a Petrobras passar a rodar o cracker do Rio 100% com etano. E hoje é, como você sabe, 50% etano, 50% propano. Ao fazer isso, não só eu melhoro o meu custo por tonelada no Rio de Janeiro, mas eu posso, por exemplo, fazer propano disponível para processar no Rio Grande do Sul e substituir nafta por propano numa das baterias de fora do Rio Grande do Sul. E com isso ganhar dos dois lados. Eu ganho no Rio, que eu passo a processar só etano e não etano e propano, e ganho em Porto Alegre, que eu passo perdão, em Triunfo, que eu passo a processar propano e não nafta. E na Bahia, onde eu estou mais fora da curva, estou mais para o quarto quartil, eu vou aumentar a participação do etano na mistura com a nafta para empurrar esses crackers de volta para o terceiro quartil. E, no limite, vou substituir matéria-prima, né? Vou deixar craquear nafta e vou passar a desidrogenar, perdão, desidratar etanol para produzir eteno e aí fazer polietileno verde, tá? Ou seja, as bolas estão todas se movimentando na mesa de sinuca e nós estamos buscando atacar aquelas que pararam, tá? Mas esse processo é contínuo. Outra coisa, em relação à questão do liability management que o Felipe falou, é preciso lembrar que a Braskem teve um fato que foi um acontecimento geológico extraordinário que nos pegou exatamente no ciclo de baixa, tá? Que foi os custos relativos à questão da estabilização das cavernas de sal em Maceió, tá? Nenhuma outra empresa petroquímica teve esse problema. Então, quando você compara o desempenho da Braskem com os nossos concorrentes, eles não tiveram uma conta de 3 bilhões de dólares para pagar, tá? Que é o que nós estamos fazendo. E do ponto de vista de balanço, é um passivo ainda sem contrapartida de ativo, tá? E nós estamos estudando esses assuntos também, tá? Portanto, a situação da Braskem ficou muito impactada pelo fato de você ter tido um crescimento de obrigações a pagar relativos a um fenômeno que aconteceu durante muitos anos, mas cuja conta só nos foi apresentada mais recentemente. Ok? Tá claro. Muito obrigado, Roberto. Obrigado, Rosana. Obrigado, Felipe. Nossa próxima pergunta vem de Rodrigo Almeida, Santander. Por favor, Rodrigo, pode prosseguir. Boa tarde, Roberto, Felipe, Rosana. Tem algumas perguntas aqui, acho que um pouco mais específicas agora. Queria talvez explorar um pouco da situação no Brasil e entender um pouco do efeito, né, do aumento das alíquotas de importação. Como é que vocês têm sentido isso, assim, impactar o market share de vocês aqui no Brasil? A gente viu que as importações continuam altas, mas acho que vocês até comentaram acho que no release de vocês, que no PE e no PP vocês têm conseguido ganhar ou parece que algum market share aparente ali que vocês têm ganhado, né? Então, se vocês pudessem comentar um pouco disso e comentar também aqui, talvez abrangindo também um pouco de México, né? Como que esses movimentos recentes de preço de frete têm afetado a precificação doméstica dos produtos, principalmente no PE brasileiro e mexicano. É, uma outra pergunta que eu tenho aqui é sobre México, né, o terminal de importação. Se vocês pudessem talvez ajudar a gente a entender é, é, a estrutura de precificação da matéria-prima que vocês estão trazendo dos Estados Unidos, né? Se vocês estão com algum.
Rodrigo? Alô? Acho que o Rodrigo caiu. Ah, Eu Espero que não tenha se machucado. eu posso até ir respondendo a primeira, né, é que sobre se o. não sei se ele está ouvindo, Rô. Deixa eu mandar aqui uma mensagem para ele. Pedir um minuto para todos aqui no call, só para ver, enquanto eu falo aqui com o Rodrigo. Pessoal, a gente vai chamar o próximo enquanto o Rodrigo aqui se conecta novamente. Obrigada a todos por esperar um minutinho. E nossa próxima pergunta vem de Regis Cardoso, XP Investimentos. Por favor, Regis, pode prosseguir. Pessoal, boa tarde. Roberto, Felipe, Rosana, obrigado pelo call, pelo espaço. Duas perguntas e uma mais rapidinha aqui também. Uma no tema do ciclo petroquímico e dos spreads. Eu queria só fazer, assim, pensar o contrário, inverter a pergunta, né? E imagino que vocês tenham feito essa reflexão em algum momento. Qual que seria o nível de spreads necessários, assim, talvez para diferentes gradações ou cenários de, vamos dizer, conforto financeiro, né? Uma coisa em que, é, sei lá, você tem algum alvo de dívida líquida EBITDA, e aí para quanto que teria que ser esse spread, ou em que nível de spreads eu consigo servir toda a dívida e ficar caixa neutro, mesmo depois de pagamentos de Alagoas, enfim. Aí eu vou deixar a pergunta aberta para vocês responderem da forma que for mais conveniente, ou das análises que vocês tenham feito, mas acho que a lógica é um pouco de inverter, né? Ao invés de tentar prever o que será o ciclo petroquímico, eu queria entender o quanto tem que ser. Essa é uma pergunta. A outra, eu ia pedir a ajuda de vocês só para entender um pouco a dinâmica do Presic e do Reiki. Eu estava lendo aqui o texto e eu estou entendendo que o Reiki está dentro do Presic, mas o Presic tem incentivos adicionais, mas ele tem uma limitação por ano, né? E aí eu não sei o quanto desse orçamento, quer dizer, como é que ele se distribui entre os players da indústria. Então, enfim, um pouco se puder falar da importância do Reiki, do Presic, um pouco também da expectativa de vocês do timeline, e eventualmente esse negócio se a gente tem uma estimativa de impacto financeiro. E se me permitir abusar, uma última rapidinha, teve uma queima de estoque relevante com constituição de estoque. Eu não sei se isso foi um efeito de reversão do quarto Q, ou enfim, se a gente poderia esperar parte desse caixa retornando no próximo trimestre, no segundo tri. Obrigado. Você quer responder? Eu depois posso Claro, claro. adicionar alguma coisa. Eu vou mudar aqui um pouco a ordem. Vou falar primeiro do estoque, depois eu falo mais, tua pergunta mais conceitual e as agendas de proteção da indústria química brasileira. Em relação ao estoque, né, se você observar, houve um consumo de mais ou menos R$ 1 bilhão, divididos entre produto acabado, né, o estoque em trânsito, que é basicamente a importação da matéria-prima, né, mais ou menos esse trimestre, como exemplo, mais ou menos 50% da matéria-prima ela vem importada, né, a nafta importada através da Braskem Trade and Shipping. Mas eu vou focar de produto acabado. Basicamente, Regis, a gente aumentou um pouco esse nível de estoque, porque a gente vai ter uma parada programada importante na Central Petroquímica do Rio de Janeiro. E aí eu vou fazer até um link com a resposta, né, do Roberto anterior, que fala a importância desse ativo para a companhia, na medida que no Brasil ele é o ativo mais competitivo da companhia, né? Então, by the way, né, esse efeito também você pode observar no próprio fluxo de caixa do México, que também é um ativo super competitivo, porque a gente vai ter a primeira parada
programada, da Rio Polímeros no segundo trimestre e do México no terceiro trimestre. Então, esse foi o principal efeito nesse consumo de estoques, como você perguntou, tá? Aí, em relação ao Presic e o Reiki, então, né, no final do dia aqui a gente está falando, a gente é mais um participante, né, dessa agenda, é uma agenda inclusive que tem sido liderada pela BIQIM, que é a Associação Brasileira da Indústria Química Brasileira, e aí primeiro é importante entender o contexto que a indústria química hoje brasileira está passando. Se você olhar do ponto de vista da taxa de operação da indústria, de fato ela deve estar num dos menores patamares da sua história, né, seja por competitividade, seja pelo custo Brasil, seja por competição de outras regiões. E aqui eu falo até menos em relação à Braskem, mais em relação à cadeia como um todo, onde a Braskem, sem dúvida nenhuma, se insere. Então, o Reiki, né, e o Presic, que eu vou detalhar um pouco mais, ele vem justamente para trazer essa competitividade da indústria química brasileira. O nosso setor, ou o setor químico, né, numa resposta mais ampla, ele é totalmente global. Não existe uma dinâmica do mercado brasileiro, né? Existe uma dinâmica global, assim como qualquer setor, né, basicamente de commodity, que ele vê do ponto de vista de custo quem é o mais competitivo e onde esse produto chega, qual que é o preço que ele está sendo setado. Então, essas frentes, né, e são frentes aí lideradas pela Biquim já há algum tempo, ela vem justamente a Braskem e a indústria química brasileira, ela representa mais ou menos, se eu estou com o número certo aqui, 11% do PIB industrial do Brasil. Então, ele é um setor que é um setor estruturante para a economia brasileira, né? Então, dado isso, o Reiki e o Presic, ele vem para endereçar esse gap de competitividade, como foi pontuado aqui ao longo do call. Então, começando a falar do Reiki, Reiki é o regime especial da indústria química brasileira. Ela é basicamente um crédito fiscal de PIS/COFINS na compra da matéria-prima, seja nacional, seja importada, e isso também quando os nossos clientes de químicos estão comprando produtos da Braskem, né? Então ele tem uma amplitude muito maior e justamente, né, redução de custo Brasil aqui quando eu estou falando em comparação com os demais. O Reiki, ele foi criado em 2013, a alíquota, inclusive, como ele é PIS/COFINS, a alíquota à época era de 8,25%, né, esse crédito fiscal. E aí, à época, né, se eu volto um pouco no argumento que foi utilizado ali pela Biquim, era custo Brasil e a ameaça do produtor americano, né, que com o shale gas, com o gás xisto, ele naturalmente teria um olhar para regiões próximas, como, por exemplo, o próprio Brasil. E aí, o Reiki de 2013, ele já previa uma redução no tempo, porque, em tese, nesse tempo, iam ter condições de investimentos no Brasil e disponibilidade de matéria-prima competitiva do Brasil. Então, a gente está em 2025 e esses argumentos, eles ainda estão de pé. E talvez um pouco, né, mais depreciado quando eu comparo que o shale gas não é mais uma ameaça, ela de fato é uma realidade, no ponto até que o Roberto comentou anteriormente, dessa exportação dos Estados Unidos para o Brasil. Então, esse PL, né, que é o Presic, ele endereça o Reiki no curto prazo, então 2025 e 2026, porque o próprio PIS/COFINS com a reforma tributária, ele não existe mais. Então, o que foi apresentado, sim, é uma expansão dessa alíquota do Reiki para 8,25, como foi novamente em 2013, quando foi criado o Reiki. E aí, a partir de 2027, ele traz o conceito aí de créditos financeiros na medida que não existe mais o PIS/COFINS. Então, no final do dia, ele é um programa de garantir a competitividade da indústria química e petroquímica brasileira, que nos últimos anos, por N razões, seja competitividade, competição de China, por exemplo, quando a gente fala dos produtos dos nossos clientes, produtos finais dos nossos clientes, para garantir a competitividade da indústria química brasileira, que tem, né, que é um setor estruturante do país. E aí, por fim, quando você pergunta do ciclo, spreads, nível de endividamento, eu vou comentar o seguinte. A companhia, né, então, assim, a Braskem, ela faz parte de um setor de ciclos, né, que ele é setado por, basicamente, dinâmica de oferta e demanda global. De novo, né, a dinâmica ela é global e não somente brasileira, né, ela é totalmente global. Então, na medida, e a gente seta os nossos níveis de alavancagem, os nossos níveis de endividamento, considerando o que seria uma média de ciclo. Então, eu vou considerar o seguinte na sua pergunta, né? Se você pegar aqui, ó, hoje a dívida líquida da Braskem
ex-Braskem Idesa, né? Então, essa é a minha resposta quando eu estou falando de crédito, eu estou falando da ex-Braskem Idesa, foi 6,6 bi. Se você pegar os últimos ciclos da companhia, uma normalidade de ciclo, digamos assim, é entre 2,5 bi a 2,8 bi de dólar. E aí, assumindo que hoje a gente tem como uma referência uma dívida líquida EBITDA de 2,5 vezes, se eu pegar 2,5 bi de EBITDA, né, como uma referência até no low range histórico do que é uma normal no ciclo, essa dívida líquida seria 6,2 bi de dólar. Então, a minha dívida líquida hoje, ela está total nível, né, de dívida líquida hoje, ele está alinhado com o que seria uma normalidade de ciclos. Né? Então, é assim, respondendo sua pergunta. E aí, quando que a gente acredita que vem essa normalidade? Essa é a grande pergunta, né? É, hoje, quando a gente considera nenhum tipo de racionalização importante da indústria, porque a gente não controla, apesar de que a gente tem observado importantes empresas globais anunciando hibernações e fechamentos de planta, mas, de novo, a gente não controla, e considerando esse nível de crescimento de demanda mais tímido, né, quando a gente considera o histórico, a gente vê essa retomada de ciclo que ela deve demorar talvez uns 3, 4 anos. Mas, de novo, considerando nenhum tipo de racionalização importante. E aí, quando eu pego o que seria um normal de ciclo de baixa da companhia, um resultado normal de ciclo de baixa da companhia, eu vou pegar como referência 2019, que foi o primeiro ano de ciclo de baixa. Ali, a companhia fez uma EBITDA de 1,6 bi de dólar, onde o negócio de verde ainda, a proposta de valor do verde ainda não estava clara para o mercado, então era um resultado ainda menor, né? Hoje ele tem uma contribuição muito mais importante e depois de 2019, inclusive, a gente partiu uma nova planta nos Estados Unidos. Então, esse 1,6 bi, talvez o que seria um normal, ele seria próximo, inclusive, de quase 2 bilhões de dólares, o que teria quase um break-even de caixa, na sua primeira pergunta, o que seria um normal de ciclo de baixa, e uma alavancagem muito menor, entre 3 e 3,5. Perfeito, Rosana, muito obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Rodrigo Almeida, Santander. Por favor, Rodrigo, pode prosseguir. É, bom, boa tarde, pessoal, de novo aqui. Acho que vou começar do zero aqui, porque não sei se deu para entender tudo, mas acho que a primeira pergunta que eu tenho é mais tentando entender um pouco como que você tem sentido o efeito das alíquotas de importação aqui no Brasil, né, ao longo dos últimos meses, se isso tem afetado o market share, né, eu acho que algum comentário sobre isso seria legal. E também tentar entender como é que o preço de frete, a dinâmica recente, tem afetado a precificação doméstica dos produtos, tanto no Brasil quanto no México. Aí a segunda pergunta que eu tenho, ela é sobre o terminal de importação no México, né, de etano. Se vocês pudessem passar para a gente um pouco como que vocês têm têm buscado matéria-prima, né? Vocês têm algum tipo de fornecimento de médio e longo prazo, algum tipo de contrato com fórmula paramétrica, alguma coisa do tipo? Vocês têm algum tipo de volume mais focado no spot? Eu acho que seria legal para a gente tentar entender aqui como olhar esse projetinho aqui. Obrigado. Tá, deixa eu iniciar aqui, Rodrigo e Rô, aí você entra depois na questão do detalhamento dos impactos da alíquota de importação, que, de maneira geral, é isso, a gente já vê esse efeito, mas passar um pouco mais de detalhe. Com relação ao México, Rodrigo, a gente, dentro desse plano de transformação, tem feito, e foi já dito também inicialmente, né, um programa interno da gente começar a comprar esses navios através de leasing para poder fazer as importações tanto de etano quanto eventualmente de nafta também. No México especificamente, o primeiro navio chegou no início desse ano, janeiro, fevereiro, e o segundo navio está previsto para chegar agora no início do segundo semestre desse ano. Então, exatamente pela pergunta que você fez, esse é o pano de fundo deste programa chamado Seas of the Future, internamente na companhia, aprovado pelo Conselho de Administração, a questão de um ano e pouco atrás, já prevendo que esses spreads estariam sendo cada vez mais elevados em função da menor disponibilidade desses navios no mundo, né? Então, a Braskem está bem posicionado em relação
aí isso já começa a colher esses benefícios em função de não sofrer diretamente, claro que sofre para aquilo que consome ainda e ainda não tem os navios necessários, mas os navios já estão sendo entregues, já está em marcha, para que isso seja cada vez menos impactante, né? Em relação à sua segunda, que é qual é a estratégia de compra dessa matéria-prima que é dos Estados Unidos, do etano, como você sabe, uma das empresas da companhia é a Braskem Trading and Shipping, BTS, que fica na Holanda, e que tem uma mesa de operações exatamente focada nesse tipo de transação. Então, sim, existem alguns contratos que são de mais spot, curto prazo, com contratos de mais médio e longo prazo, e isso tudo fica dentro dessa célula de conhecimento nossa da BTS, que é quem faz todas essas operações contratada pela Braskem Idesa, para fazer exatamente essa gestão de compra de feedstock da melhor maneira possível, chegando num portfólio combinado entre curto, médio e longo prazo na compra desse etano, né? Rô, se você puder, a alíquota de importação? Claro. E aí, só uma referência, só lembrando, Rodrigo, em relação ao México, né, porque de fato partiu, a gente está muito orgulhoso aí, foi um grande investimento, vai garantir estabilidade operacional. Além disso, ele importa mais do que a gente precisa ali no México, né? Então, sim, nessa transformação, vamos avaliar uma eventual expansão futura no momento adequado, tá? Mas só lembrando que a gente tem uma parada programada, né? Eu acho que eu até comentei anteriormente, primeira parada desde que a gente partiu o projeto, né? Então deve ficar uns 40, 50 dias parado. A gente construiu, vem construindo esse estoque, mas em termos de rodar 100%, né, que é o que todo mundo está aguardando, assim como nós, isso seria a partir de 2026. Sua pergunta sobre frete, né? De fato, a gente viu, por N razões, né, no tempo, nos últimos anos, uma disruptura logística. A mais recente, né, vem dos conflitos ali no Mar Vermelho, que estava apoiando, né, ou suportando os fretes Brasil-Ásia, né, os fretes Ásia maior do que a normalidade. O que a gente tem observado já há alguns meses, e aí teve essa notícia mais recente, né, de uma eventual trégua ali entre Estados Unidos, ali na região, a gente já vinha observando uma normalidade desses spreads. Ainda está um pouco acima, mas aí já está num patamar normal. Tá, Rodrigo? Então, de fato, aquela paridade de importação no Brasil que tinha esse efeito positivo, né? Porque, sem dúvida nenhuma, se o nosso cliente está importando, seria pago esse frete. A gente já tem observado já há alguns meses essa normalidade desse frete que tinha trazido um efeito positivo no resultado ano passado. E aí, por fim, market share, sem dúvida nenhuma a gente tem observado, e aí eu vou responder minha pergunta, né? Observado considerando que a gente estava esperando que seria o market share da companhia, dado a nossa estratégia comercial, lembrando que o foco foi, sempre será, de atendimento ao mercado brasileiro, né? Quando a gente está falando aqui da produção brasileira, esse é o grande foco da companhia, ser a escolha natural e preferencial dos nossos clientes, mas quando eu comparo o que estava nas nossas metas do ano, de fato a gente observa, inclusive, que o market share foi um pouco acima do que estava já nas metas do ano. É difícil destacar, né? Pô, esse efeito foi market share, porque o câmbio muda, existe uma incerteza, a demanda, né? São várias variáveis, mas nos parece, dá para inferir que de fato a gente tem tido sucesso, é, principalmente porque de fato a gente quer ser sempre a escolha natural do cliente e é o time comercial trabalhando muito forte nisso para atender os nossos clientes brasileiros da melhor forma possível. Ótimo, obrigado, obrigado, pessoal. Nossa próxima pergunta vem de Leonardo Deixa, Marcondes. por favor, deixa eu aproveitar para fazer um comentário aqui para a pergunta do Rodrigo. Eu queria sugerir a vocês que pensassem na nossa estratégia do switch to green e fly up, perdão, switch to gas e fly up to green, como essencialmente também uma estratégia de troca de matéria-prima, tá? Ou seja, nós vamos trocar nafta por gás numa primeira fase e vamos trocar subsequentemente
nafta por etanol e, no futuro, gás por etanol também, tá? Ou seja, a Braskem não tem interesse em ampliar processamento de nafta. Se, na teoria, se nos fosse oferecido mais nafta para a gente construir mais uma bateria de fornos de craqueamento base nafta, nós íamos dizer thank you, but no thank you. Nossa primeira concentração é aumentar a capacidade de processamento de gás, seja substituindo nafta por gás, seja por criar capacidade adicional de gás. Como a Rô falou, o nosso terminal no México vai permitir armazenar 88 mil barris dia, perdão, 80 mil barris dia de etano líquido, quando a nossa capacidade de processamento da planta cheia seria 66 mil barris dia. Portanto, nós temos um excedente de 14 mil barris dia de capacidade de estocagem de etano líquido. Isso nos permitiria levar a planta do México a 1.560.000, 1.600.000 toneladas ano, tá? Para utilizar 100% da nossa capacidade de recebimento de etano. Provavelmente isso levaria, provavelmente não, certamente levaria à necessidade de construir mais uma planta de polietileno. Idem no Rio de Janeiro, nós vamos para quase 800 mil toneladas com ampliação. Então, portanto, o primeiro enfoque é aumentar a capacidade de produção em gás, reduzindo proporcionalmente nafta, e no futuro, lá na frente, que vai ser, para mim, o futuro da Braskem, é progressivamente converter por etanol, que vai ser a matéria-prima química, não mais petroquímica, matéria-prima química, eu acho, que da indústria do futuro. Certo? Nossa próxima pergunta vem de Leonardo Marcondes, Bank of America. Por favor, Leonardo, pode prosseguir. Boa tarde, pessoal. Obrigado por pegarem minhas perguntas. É, grande parte já foi respondido, e aí eu vou ficar com uma só também para fazer, né? É, é mais sobre o segmento dos Estados Unidos e Europa. No último TRI a gente viu uma margem negativa, né? E uma das explicações foi o efeito da queda do preço do propileno, né? Nesse TRI, o preço do propileno subiu, na média, né, do TRI contra TRI, e aí a gente viu uma margem razoavelmente baixa também, né, comparado com os outros TRIs, né. Então eu queria saber se vocês poderiam dar um pouquinho de cor desse efeito durante o TRI, porque seria bem interessante para a gente poder entender um pouco melhor a dinâmica dessa variação do propileno no resultado do segmento. Obrigado. Vê, você quer Olá, começar? O Felipe, eu adiciono alguma coisinha no fim? Rô, aliás, perdão, eu não, Rô. Agora sim, começa a Rô. sim. Obrigada, Léo, pela pergunta. Você tem razão, né? A gente saiu ali do EBITDA de Estados e Europa de menos 10 milhões de dólares e esse trimestre foi 20 milhões de dólares. Tiveram até alguns efeitos não recorrentes, mas da sua pergunta do propeno, e aí eu vou responder com um olhar até mais nos Estados Unidos, até pela materialidade, né? A gente tem uma capacidade maior de produção nos Estados Unidos e essa dinâmica do propeno, ele tem um efeito positivo e negativo, que é o que eu vou explicar aqui. Então, nos Estados Unidos, né, a gente é o maior produtor de polipropileno e, portanto, somos os maiores compradores de propeno. E aí, em função disso, a gente tem contratos de longo prazo, uma série de contratos, e também temos uma série de contratos que têm fontes de matéria-prima diferentes, né? Seja de uma refinaria, seja de uma central petroquímica, seja de uma desidrogenadora de propano. Então, nessa flexibilidade, né, que é um dos grandes diferenciais que a gente tem nos Estados Unidos, eu costumo, inclusive, chamar que é uma integração virtual. A gente não é integrado do ponto de vista de ativo, mas na medida que eu tenho diversas fontes, é uma certa integração, então eu costumo chamar dessa integração virtual. E aí, conceitualmente, quando esse propeno sobe, né, que é a principal matéria-prima do polipropileno, eu tenho uma flexibilidade maior na minha compra de matéria-prima, considerando os ativos e custos para polimerizar e assim por diante. Por que a gente não viu esse efeito tão grande na medida que esse propeno subiu, né?
porque de fato, né, ao longo do trimestre tiveram algumas paradas programadas e não programadas de alguns fornecedores, e, portanto, essa flexibilização ela foi limitada considerando essas paradas programadas e não programadas aí que tivemos ao longo do trimestre. Então, no final do dia, né, toda vez que o propeno sobe em si, a gente espera, inclusive, ter um resultado ainda mais positivo, considerando esse grande diferencial que a gente tem nos Estados Unidos, que é dessa flexibilização de fornecimento e de fonte de matéria-prima também. Deixa eu só adicionar, Léo, o seguinte: as fontes de propeno são basicamente propeno de refinaria, propeno de craqueamento de nafta ou propeno de desidrogenação de propano, tá? O grande crescimento da oferta de propeno nos Estados Unidos foi por novas unidades de desidrogenação de propano. A planta nova que nós construímos, aliás, em Laporte, foi exatamente para consumir propano vindo de unidades desidrogenadoras. Essas unidades são unidades difíceis de operar, tá? Existe gente que consegue operar muito bem, eh, e gente que não, que está batendo cabeça em relação a isso. Então, você tem uma oferta de propeno mais ou menos variável pela eficácia na operação das plantas de desidrogenação. Na utilização do propeno, você usa para fazer polipropileno, que é o que nós fazemos, você pode usar também para fazer a cadeia de ácido acrílico, acrilatos, e você pode usar também na alquilação da gasolina, tá? Então, se você tiver redução do consumo de gasolina nos Estados Unidos, você vai ter mais propeno disponível lá, porque você vai usar menos para alquilar a gasolina, tá? É, e como consequência, você vai ter uma redução no preço do propeno, de novo, nos Estados Unidos, e uma maior competitividade da produção de polipropileno lá, tá? E nós, por isso, temos os nossos ativos e vamos sempre preservar enfim, valorizar esses ativos. Nós temos uma planta muito boa, a mais recente planta de polipropileno da Braskem foi construída nos Estados Unidos, é, e, e eu acho que lá a gente tem capacidade de aumentar a produção de polipropileno. Eu tive recentemente lá e lancei uns desafios de aumentar a, a capacidade produtiva, na verdade, passando eventualmente até acima da capacidade instalada, porque as plantas têm sempre uma folgazinha para poder se utilizar. E o desafio vai ser a demanda. O desafio vai ser ter demanda suficiente para a gente aumentar ainda mais a produção, como é sempre o caso, numa indústria como a nossa. Quanto mais você aumentar a produção, menor são os seus custos, porque é maior a absorção dos seus custos indiretos e, portanto, mais competitivo e mais rentável você fica. Tá bem claro, pessoal. Obrigado aí pelas respostas. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. A videoconferência da Braskem está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.